Sejam bem-vindos a mais um programa Riqueza Canalizada. Hoje contaremos uma história inédita de uma família de empreendedores que investe na experiência do seu público. Nós estamos aqui com a Emanuele, seu marido Daniel e seu pai, o famoso seu Pedro Crosariol. E eles vão contar como começou essa história linda. Manu, esse lugar tá incrível e é claro que as pessoas não vêm aqui só para comer pipoca deliciosa, mas também para ter um pouco dessa experiência, desse diferencial. Conta pra gente quais são eles. Eu posso dizer que o maior diferencial é fazer tudo com amor, com muito carinho. A intenção nossa é a intenção de você entrar e ver não só um ambiente bonito, um ambiente gostoso, mas um ambiente familiar, onde nós vamos atender com muito carinho vocês. E aqui tem de tudo um pouco, tem pipoca salgada com queijo caprichado, sabe aquele queijo crocante, gostoso demais, aquela pipoca grande, porque aqui tem fartura. Tem também as pipocas gourmets, bombons de pipoca, barra de chocolate com pipoca. Aqui você pode dar lembrancinhas, às vezes tem uma festa, um café, você quer ir na casa de alguém, você pode levar uma pipoca embalada num frasquinho diferente, com lacinho. Aqui a gente também preza pelos detalhes, que isso faz toda a diferença. E você vai experimentar de tudo um pouco. Talvez na primeira vez você não vai conseguir comer tudo, porque tem bastante coisa boa. É por isso que tem que voltar, né, Manu? Mais tem uma que vez. voltar. Tem pipoca para as crianças, com confete, de unicórnio. Tem muita coisa boa. Vem aqui para vocês experimentar. E fora que é um ambiente familiar, então é aqui para todo mundo vir, né? Sim. Pode animal aqui também? Pode vir com o seu cachorrinho, trazer. Já vieram várias famílias aqui, as crianças se encantam. A gente tem um lugar aqui, que é a Ana Serra, que fez isso com muito carinho para nós, que tem um lugar específico para as crianças. Nós vamos ter pessoas contando histórias, música, tem muita coisa ainda para acontecer aqui dentro. É uma experiência mesmo. Nós sabemos que o tempo é um fator importante para o empreendedor. Como foi identificar o tempo certo para cada passo que vocês deram? Desde a abertura da pipocada até hoje com esse espaço da Pipocaria Crosariol? Então, a Pipocada Crosariol. A Pipocada ela existe há 10 anos, quando o seu Pedro já estava estabelecido lá na pracinha, né? Então, há 2 anos, quando veio a pandemia, quando houve a necessidade da gente manter o isolamento social, o seu Pedro ficou impossibilitado de trabalhar por 30 dias, 45, 60 dias praticamente. E eu também, como dentista, tive que fechar as portas do meu consultório pelo mesmo período de tempo. E aí nos veio, né, a ideia, o Espírito Santo foi nos inspirando a tentar contornar aquela situação. Foi quando a gente teve a ideia de começar a vender pipoca pela internet. Então a Manu criou um Instagram, eu criei um aplicativo, né, a gente foi atrás da internet, enfim. A gente criou uma loja virtual para começar a vender pipoca. Nesse meio tempo, o seu Pedro, não, mas como assim vender pipoca pela internet, que não sei o quê, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, livre, tal. Imagina a pipoca vai chegar gelada lá. Mas enfim, quando Deus inspira a gente abraça a causa, então a gente acabou vendo ali uma possibilidade de negócio, né? Como a gente já comentou, né? Há 30, 40 anos atrás não existia delivery de pizza. Pizza você come na pizzaria, pizza quentinha e tal, não sei o quê. Mas na comodidade, você quer comer na comodidade da sua casa, você aceita comer uma pizza que não chega tão crocante, tão quentinha, mas chega na sua casa. E a pipoca foi a mesma coisa. Comer a pipoca no carrinho de pipoca é uma experiência, mas comer a pipoca em casa é outra, mas você come a pipoca com queijinho. Então, a gente viu ali uma possibilidade de estar criando um negócio, né? E à medida que as coisas foram acontecendo, a gente começou a vender, começou a ver os resultados. Falei, puxa vida, o negócio é interessante. A gente está vendendo mais pipoca agora do que o seu Pedro vendia. O faturamento do seu Pedro está aumentando, está aumentando. E a gente viu que existia ali a possibilidade de um negócio real, né? De um negócio real ser concretizado. Só abrindo aspas aqui, claro que, né, Deus nos inspirou, mas nós fomos atrás do apóstolo L. Apóstolo, o que o senhor acha de vender pipoca delivery? Foi sim. E ele falou, nossa, que legal, o que o senhor acha? Daí a gente tinha uma pessoa, né, o Rafa, que a gente
que desde o começo estava com a gente. O que você acha do Rafa estar com a gente como motoboy? E ele falou, nossa, que bacana, que legal. Então também tudo isso foi porque a gente foi ativado. Impulsionado por ele, né? Mesmo porque ele também não falou só do delivery, ele falou do drive-thru também. Ele falou do drive-thru. Ele criou também essa possibilidade. Não, vocês não montam um sistema onde a pessoa já faz o pedido, só passa e pega, entendeu? Isso, Então, realmente foi algo que foi sendo construído, né, ao longo aí de praticamente um ano. E a gente realmente chegou no final, depois de um ano, já com um faturamento bem interessante, com um negócio, com um modelo de negócio praticamente criado, pelo menos na nossa cabeça, na nossa mente, né? Faltava colocar isso em prática, né? Em transformar isso em... Mas eu estava morando aqui. Sim. Eu e a esposa. Aí a ideia que surgiu de arrumar um lugar, um ponto, foi a nossa sorte, porque além de você arrumar um lugar, pagar um aluguel e não poder trabalhar, que era obrigado a ficar fechado, aí surgiu de eu oferecer para os dois a minha casa. Falei para eles, vamos montar aqui, porque aqui é nosso. Foi nossa sorte, viu? Foi por Deus, graças à igreja Sonho de Deus, ao L. Também depois veio a Ana, a decoradora, né? Que nós temos que agradecer mesmo. Então, surgiu a pipocaria dentro da minha casa, né? E foi muito mais fácil, porque aqui você manda, aqui é seu, né? Fiz uma proposta para os dois, não sei se eles aceitaram. Olha, eu dou a minha casa para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. A ideia é de vocês. Então, existe a pipocaria, existia a pipocada, mas nós tínhamos um lugar que era nosso. Eu estou fazendo isso em vida. Quando um pai ou uma mãe tiver uma herança, faça em vida. Não deixa depois que for embora, que daí vai dar muita briga. Eu tenho uma filha só, né? Então, eu já falei para eles, olha, eu estou doando em vida. E é legal a gente falar também da minha mãe, porque por mais que ela não estivesse à frente de tudo isso, ela sempre nos apoiou, ela sempre estava com as crianças, ou ela vinha aqui e ajudava a gente também, então foi algo que Deus deu de estratégia para nós em família. Então a minha mãe sempre nos ativando, vamos, vai dar certo, e quando a gente veio falar para ela, imagina, morando aqui há 44 anos, né, aqui nessa casa. 45. Daí ela topou, então vamos, quando a gente achou a casa, eles foram, então quer dizer assim, uma vida nova totalmente para eles, né? E sempre agradecendo a Deus por tudo isso, porque era uma estratégia de Deus num tempo difícil, desafiador, e sabendo que Deus estava fazendo algo a mais sobre nós, sabe? Então isso que é o grande lance de tudo isso, a gente olhava para o futuro e sorria, porque sabia que Deus estava nos ativando para algo muito maior do que a gente podia imaginar. Então a gente só tem que agradecer a Igreja Sonho de Deus, como eu falei, o apóstolo L, a Ana, Sierra. O que meu pai está querendo dizer, que é muito importante a gente falar, que assim, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Nos dias mais difíceis. Confiou no nosso trabalho. Né? Essa é a verdade. Nos dias mais difíceis, porque nós tivemos que parar, financeiramente dizendo, né? Teve dias aqui que a gente também não teve movimento. Mas a nossa fé foi muito maior do que tudo. E ter uma paternidade atrás de nós, nos ativando, dizendo, viva esse processo que faz parte daquilo que Deus tem sobre a vida de vocês. E aí, nas nossas orações, a gente falava, Deus, e aí, como que o Senhor vai fazer, né? Porque no natural havia uma impossibilidade grande. E Deus foi nos falando através do Espírito Santo, falando que Ele ia levantar pessoas para nos ajudar, que isso ia acontecer sim, que era algo que Ele tinha sobre a nossa família. E isso foi o que fez a gente continuar caminhando, não desistindo, sempre orando. Quantas vezes a gente ligava para o apóstolo L, apóstolo, nos ajuda, parou tudo aqui, o que a gente faz? E Deus foi levantando pessoas para ajudar. Então, o que eu falo, o que a gente tem hoje, assim, de experiência, de ter sido forjado também em tempos difíceis, sabe? E sabendo que Deus estava fazendo algo que a gente não conseguia nem imaginar, era algo muito maior. Deixa eu completar com uma outra coisa também que eu acho que é muito pertinente. Quando a gente está caminhando,
no propósito que Deus tem para a nossa vida, eu acho que as coisas vão... A gente sempre vai ter paz. Então, a gente contando a história de uma maneira muito resumida para vocês, parece que é tudo só florzinha, parece que é só belezinha, que tudo foi acontecendo assim muito facilmente. Mas não foi nada disso, não foi nem um pouco fácil, não foi nem um pouco tranquilo, não só no aspecto emocional, como financeiro também, o negócio. Se você não tem uma paternidade, se você não tem ali um direcionamento de Deus, que este é o caminho que você tem que seguir, você larga a mão, você abre mão, você desiste. É muito fácil, é mais fácil você desistir. Porque sair da zona de conforto dói, é difícil, exige esforço e não é o nosso natural. Entendeu? Então, para a gente concretizar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, eu digo sobre a nossa vida porque há um propósito na Pipocaria sobre as famílias. Então, isso não aconteceu para abençoar a nossa casa. Só para nos enriquecer. Não é esse o propósito da Pipocaria. Através da Pipocaria, a nossa família está sendo abençoada e a gente tem um projeto que vem na sequência para que outras pessoas também sejam abençoadas. Sabe? Então, acho que é muito importante, muito pertinente a gente estar falando num programa de empreendedorismo em que a gente precisa ter em mente o propósito que Deus tem na nossa vida e que o empreendedorismo, às vezes, é uma ferramenta que Deus vai estar usando para que a gente possa alcançar e viver esse propósito, entendeu? Então, a Pipocaria lá aconteceu para a gente teve ali, eu vou falar de humildade, realmente, porque para mim eu tive que ter muita humildade, porque como dentista, como um profissional liberal, autônomo, que tive uma carreira, né, de 25 anos formado, estabelecido em uma outra cidade, abrir mão de uma profissão teoricamente estável, boa, bem vista, para me tornar um empresário, é algo que, se você não tiver a clareza no espírito de que isso vem de Deus, você refuta, você mergulha. Né? Então, houve sim da nossa parte uma entrega total. Eu digo isso porque, como eu estava mencionando, foi muito difícil. Tanto financeiramente quanto emocionalmente. Emocionalmente por questões pessoais, né? De estar tendo o caráter ali forjado por situações onde você tem que estar se adequando, e questões financeiras. Né? A gente está falando de um empreendimento, de uma empresa que surgiu sem recursos algum. Sem recursos, zero. De venda guardado. De pipoca, zero. Não tínhamos nada guardado. Venda de pipoca, a venda foi aumentando. Vimos que era possível, Deus nos deu uma estratégia inicial, né, que através da dona Lúcia, né, a minha sogra, ela conseguiu viabilizar um dinheirinho no banco, a gente começou, e aí depois Deus foi levantando pessoas que para as pessoas era simplesmente acreditando no nosso projeto, mas a gente sabe que Deus não era isso, era Deus usando, levantando pessoas com recursos financeiros quantitativos a ponto de a gente conseguir de fato finalizar a obra. Durante toda essa trajetória, vocês sempre acertaram tudo? Ou tiveram alguns erros e falhas? Com certeza, a gente teve vários erros, né? E sempre juntos a gente via os erros, a gente falava, olha, acho que nós erramos nisso. E o gostoso de estar vivendo isso em família é que cada um tem uma ideia, né? Cada um dá uma sugestão, cada um dá uma ideia. Como diz o meu pai, nós não somos sócios, nós somos parceiros, e isso também nos ajudou muito, né? E graças à paternidade, porque muitas vezes a gente decidia isso falando com o apóstolo Eli, perguntando a opinião dele, então isso também nos ajudou muito a decidir, a ver onde a gente poderia deixar de fazer e melhorar nisso. Você tem alguma coisa mais? Eu acho que quando a gente fala de erros e acertos, é muito aberto, né? Porque você tem ali questões desde o processo que a gente executava, né? Desde o atendimento que era para 50 pessoas e passou para 200. Então, você tem todo um aprendizado, né? do processo, que ele vai sendo lapidado com o tempo. Né? Também tivemos alguns erros, principalmente com delivery, né? Sistema de delivery, de entrega, que era uma coisa nova, que não tinha expertise alguma, eu não tinha para quem perguntar, entendeu? Então a gente foi aprendendo com o erro, com o cliente ligando, olha, a pipoca chegou murcha, gelada e quebrada, é tudo, entendeu? Então a gente foi aprendendo, né? Então
mas com muita humildade. A gente tem que reconhecer e agradecer a cada feedback que eu recebia. Então, quando a pessoa, através do nosso aplicativo, reclamava ali, eu fazia questão de ligar, de mandar uma cortesia, de tentar retratar, né, quando a gente errava com o cliente, que eu acho que é o nosso principal ali, objetivo, né, quando você está atendendo o seu cliente, é a satisfação dele. Né? E eu dava graças a Deus quando ele me manifestava a insatisfação. Era uma oportunidade muito grande que a gente tinha. E na verdade, quem tinha a experiência toda sempre foi meu pai. Ele atendia o público, era através dele que tudo aconteceu. Então, assim, ele sabia lidar muito com o cliente. A gente foi inserido num propósito aqui, tudo junto, mas ele dentista, não entende nada de pipoca. Eu, mãe, dona de casa, com outras coisas, assim, a gente não sabia, a gente estava indo, mergulhando junto, mas assim, foi Deus que foi nos dando, derramando graça sobre nós, foi Deus que foi, porque as pessoas começaram a se encantar de ver a família atendendo. Então, a gente pegou nesse ponto e mesmo errando, a gente pedia desculpa, nos perdoa, nós vamos melhorar, eu vou mandar outra pipoca para você. E as pessoas, imagina, não precisa mandar. E acho que só o fato da gente mostrar que estava errando, é aquilo que o Dani falou, a humildade de mostrar que errou. Que ela tocou num ponto importante, aí só reforçando isso, né, que óbvio que um produto de qualidade ele é essencial para você poder estar no mercado. Sem produto bom, esquece, né? Mas eu acho que o atendimento e ser atendido por uma família, eu acho que esse ambiente familiar, eu acho que cativa muito os nossos clientes. Eu acho que isso aí é um diferencial bacana que a pipocaria acaba tendo. E meu pai sempre teve algo que eu achava tremendo ali no carrinho. Ele sempre deu atenção para o cliente, ele sempre olhou no olho, ele sempre dava algo a mais. Então, isso fez com que os clientes se encantassem. E ele não tem faculdade, ele não tem MBA, né? Foi algo mesmo que Deus derramou sobre a vida dele, de atender o público com carinho. Então, é isso que a gente faz aqui, independente do que Deus vai fazer, das franquias, da franquia que está por vir, que a gente sabe que Deus tem algo maior. E é atender o cliente com carinho, né? Sendo um cliente especial. Acho que isso que nós aprendemos com... A palavra que eu mais ouvia no carrinho lá, aqui não. Seu Pedro, capricha no quê? Seu Pedro, capricha... Nossa, mas isso era constante, né? E a gente tem uma maneira de preparar o queijo, né? A pipoca é uma coisa bem mais fácil, né? Mas o queijo, você tem que ter um queijo de qualidade, um queijo de boa procedência, né? Porque o queijo não pode ser comprado em qualquer lugar. É muito perigoso, porque eles falam artesanal, mas não tem procedência. Então, a maior preocupação nossa, a minha quando eu estava lá, era saber de onde que vinha o queijo. Nós recebemos agora no sábado, a pessoa veio de Alagoas, trazendo o queijo com embalagem, com registro da marca dele, porque eu estou atendendo crianças, estou atendendo pessoas, então há sempre aquela preocupação. Se eu tivesse que ter algum problema, seria primeiro eu, porque eu experimentava o queijo antes. E algo que... Deixa eu experimentar, se tiver alguma coisa eu vou primeiro. E algo que a gente aprendeu ali na igreja também, né, com o Kiko, com a P, a excelência, né, trabalhar com excelência. A gente tem que gostar do que a gente faz. Eu nunca me imaginei fazendo pipoca gourmet, pipoca doce, nada disso. E hoje eu me vejo lá fazendo e eu falo, eu quero fazer com excelência. Um produto que eu compraria, algo diferenciado não só na embalagem, mas você comer aquela pipoca, uma pipoca gostosa mesmo, não é mais uma no mercado. Então era algo que a gente tem aqui, isso eu aprendi com os meus pais, eles são super exigentes e na simplicidade, mas exigentes. Então isso a gente, juntos, a gente fez um time, né? Um time, cada um com seus dons, com seus talentos, e a gente foi trocando isso em família. Lógico, os desafios, os processos, né? Não estamos ainda longe deles, vivemos os processos, mas a gente consegue ver algo muito maior que Deus tem feito em nós também, né? Sr. Pedro, o senhor acha que a idade é um impedimento para empreender? Então, quando eu recebi a proposta da Emanuele para tocar o carrinho ali na pracinha, eu
primeiro eu conversei com ela o seguinte, vamos fazer tudo legal. Fui à prefeitura, consegui o ponto, nós pagamos 4 parcelas por ano. Aí eu comecei, né, com uma idade ainda boa. Hoje eu estou com 78 anos. Mas eu não quero parar não, porque o negócio é bom. Ficar em casa, sem fazer nada, primeira coisa que acontece é que cresce a barriga, cresce muito. Eu não, eu corto queijo, eu faço pipoca, tudo que for em cima da pipocaria, como eu falei para a Manuela e o Daniel, eu sou uma pessoa que eu vou ajudar muito vocês, né? Então eu acho que a pipocaria foi muito boa na minha vida, né? Então eu sempre falo assim, gozado, né? Jamais passou pela minha cabeça um dia ser pipoqueiro. E hoje eu me orgulho de ser pipoqueiro, entendeu? Porque é um trabalho honesto, né? Junto com a família, com os amigos. Quero agradecer todas as pessoas que vêm aqui, ou que compram ou não compram, mas são meus amigos, todos. Eles vêm e gostam da situação hoje, né? Tudo bem arrumado. Então eu acho o seguinte, o trabalho faz parte da vida da gente, né? Então eu com 78 anos, eu até brinco, olha, eu vou trabalhar até os 80 só, depois eu paro, eu vou para a praia. Então, gente, não temos desculpa, não é mesmo? Quais as características que um empreendedor precisa ter? Olha, eu penso que empreender, antes de mais nada, como eu já conversei, né, como eu já mencionei, é conhecer seu propósito. Se você não conhece o propósito de vida que você tem, que Deus tem estabelecido para você, você vai pode até empreender, mas você pode até conseguir alguma coisa, mas eu acho que plenitude no empreendimento a gente só consegue com propósito. Entendeu? Eu acho que essa seria a principal característica que hoje eu enxergo como empreendedor. Sim. E você acredita que todo mundo pode empreender? Mais uma vez eu volto no propósito. Eu creio que o empreendedorismo, eu acho que é uma característica que qualquer pessoa, né, tendo ali o seu discernimento sobre tempos, sobre propósitos, sobre o que e como empreender, eu acho que sim, eu acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa que Deus capacita seus filhos para uma riqueza canalizada. Respeitável público, é com vocês, Pipocaria Cruzariol! Vem comigo que eu quero apresentar para vocês a Pipocaria Cruzariol e mostrar tudo que a gente tem de mais gostoso aqui. Fica à vontade. Aqui nós temos as pipocas unicórnio, que isso daqui foi uma ideia da minha filha, que ela falou, mãe, faz uma pipoca colorida de unicórnio. Aqui são os nossos bombons de pipoca, barra de chocolate de pipoca. Vem comigo. Aqui a gente tem essa mesa onde nós colocamos todas essas pipocas. Tem pipoca de milho, tem pizzinha de pipoca, pipoca de limão, essa de café. Faz um sucesso aqui na pipocaria, deliciosa. Nuvem de pipocas, crianças gostam, mas também os adultos amam. Temos a nossa prateleira aqui recheada de pipoca. E a ideia que nós temos é que as pessoas possam dar de presente a pipoca. Às vezes você vai tomar um cafezinho na casa de alguém, olha que lindo, você leva uma embalagem toda cheia de detalhe e além disso tem um monte de pipoca deliciosa aqui dentro. Aqui na nossa cristaleira a gente tem as pipocas gourmets, de morango, ovo maltine, Oreo, olha os bombons de pipoca, tudo muito caprichado, delicioso para vocês experimentarem. E além disso, nós temos a nossa loja com parceria com a Good Jump. Olha aqui as nossas camisetas. Olha essa que linda laranja. Feita especialmente para você, a marca Pipocaria Cruzariol. Olha as nossas canecas. Tudo feito com muito carinho. Aqui, ó o seu Pedro, nosso menino propaganda, arrasando aqui na Pipocaria Cruzariol. Temos palhetas gostosas, palhetas de sorvete deliciosas. Esse meu marido bonito aqui, empreendedor, guloseimas, tudo que a criançada gosta.
as bebidas, tem o cafezinho. Olha as nossas ajudantes, Raquel, Ana. Tem um cafezinho aqui delicioso para vocês virem tomar e comer pipoca. As pamonhas, as famosas pamonhas. E o seu Pedro arrasando aí nas pipocas salgadas, cheias de queijo. Venham experimentar aqui conosco, viver essa experiência aqui na Pipocaria Crozariol. Muito obrigada, família, né? Pipocaria Crozariol, por nos receber, né? Aprendi muito aqui. E, Manu, conta pra gente, onde que a gente pode acompanhar você? Nas redes sociais, nós estamos no Instagram como Pipocaria Crozariol. Segue a gente lá, dá suas sugestões, vai ser um prazer poder falar com vocês por lá. O endereço? O endereço daqui é próximo aqui da Avenida Itália, é na primeira rua do Conjunto Urupês, aqui na Independência. É super facinho de achar, na frente da pracinha da Avenida Itália. Venha ter essa experiência aqui conosco na Pipocaria Crozariol. Muita gratidão por ter vindo nesse lugar, conhecer essa história incrível, né? E você, quem tem uma dúvida de empreendedorismo ou uma sugestão pra gente, manda para as nossas redes sociais, na TV Rica, tá bom? E a gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, um abraço! Riqueza Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.